Fala, povo! Estamos de volta para nossa terceira aula, terceira unidade e terceira aula de hoje. Vamos lá? Então, como dito, vamos agora para a nossa terceira aula, onde abordaremos a divisão da teologia, as divisões da teologia. É algo importante dizer isso, porque a teologia, como qualquer outra área do saber, vai ter suas divisões. Por exemplo, é bem usada a medicina, né? Nós temos clínico geral, nós temos cardiologista, nós temos, enfim, uma série de profissionais oriundos da área da medicina. A teologia também tem as suas ramificações, as suas divisões, onde você pode até futuramente se especializar em cada uma delas, né? Ou em cada uma delas, ou em uma, melhor dizendo, em uma delas. Então, é importante dizer isso. Kell Renner vai dizer: teologia é a explanação e explicação consciente e metodológica da revelação divina, recebida e aprendida na fé. Então, só revendo esse conceito dito por Renner. Então, agora, vamos lá. A divisão da teologia. É curta essa aula, é objetiva, tá? Não tem aqui como finalidade ser extensivo, mas ser bem direcionado aqui, para que nós possamos ter uma visão mais geral sobre cada uma dessas tipos de teologia, e vocês podem estar lendo isso mais detalhes no livro. Então, o que seria a teologia exegética? Ela vai estar focada, né, mais no estudo do texto sagrado, né, em assuntos relacionados ao auxílio da restauração, orientação, ilustração e interpretação daquele texto. Então, o que seria essa restauração? Seria te dar os elementos que estão dentro do contexto do texto, que vai te trazer uma melhor compreensão do texto, né? Então, aquela velha regrinha básica que vocês já ouviram quando eu dei o curso de homilética. Trata-se disso, de te auxiliar na interpretação do texto bíblico, te trazendo um melhor conhecimento do contexto. Então, temos as regras de exegese, que nós vamos estar falando, que nós já falamos no curso de homilética, algumas regrinhas básicas de exegese, e também veremos também na nossa aula de hermenêutica. Teremos a aula de hermenêutica e vamos abordar mais sobre isso. Teremos a teologia histórica, que traça a história do povo de Deus através da Bíblia Sagrada, né? Da igreja, da época de Cristo. Então, nós nos focamos aí dentro dos sinóticos, e o Evangelho de João, o livro de Atos, e os livros históricos da Bíblia Sagrada, que, lembremos bem, o Pentateuco, embora é uma divisão chamada Pentateuco do Antigo Testamento, eles são livros históricos também. Então, a teologia que vai tratar da história do povo de Deus, da história do cristianismo, trata da origem, desenvolvimento, dispersão da verdadeira religião, né, que é a questão do cristianismo, as doutrinas, as organizações. Então, nós teremos dentro desse contexto teologia histórica focada na história. O nome das teologias acaba sendo bem específico. A teologia mais falada, né, e divulgada, que é a teologia sistemática. O tema central é fornecido pela teologia exegética e histórica, e o arranja em ordem lógica sobre grandes títulos, né, do estudo teológico. Em outras palavras, a teologia sistemática é a correlação de informações bíblicas como um todo, de modo ordenado, a fim de explicar e apresentar sistematicamente o conteúdo total referente aos aspectos distintos da revelação de Deus. Ô, glória! O que resume tudo isso, pastor? Resume que teologia sistemática é a organização do estudo da teologia em tópicos, o que nós já falamos na aula passada. Cristologia, pneumatologia, soteriologia, isto é, a sistematização, a organização de tópicos da teologia. Então, é disso que se trata. Teremos a teologia bíblica, né, que é a teologia que estuda e organiza as conclusões obtidas pela teologia exegética e que usa técnicas como a exegese para interpretar a Bíblia em várias divisões e áreas de estudo, com a finalidade de estudar e conhecer
a evolução ou a história progressiva da revelação de Deus à humanidade desde a sua queda. E cortou o i aí. Mas o que eu quero dizer? A teologia bíblica nada mais se trata do que estudar a Bíblia como um todo, desde o seu aspecto como livro, quais os materiais que foram. Foi a introdução bíblica, né? Todos os assuntos da introdução bíblica, que é os aspectos de como era o formato da Bíblia original, o pergaminho, né? Os materiais utilizados para se escrever a Bíblia, desde o seu cano sagrado, os livros canônicos, os livros deuterocanônicos, os livros apócrifos, que nós já falamos sobre isso, as sociedades bíblicas do mundo inteiro, as versões da Bíblia. Então, a teologia bíblica vai focar dentro dessa circunstância. A teologia dogmática seria a parte da teologia que trata sistematicamente do conjunto das verdades reveladas por Deus, isto é, do dogma, das verdades fundamentais, e as vincula, às quais deve, em primeiro lugar, o assentimento da fé. Essa teologia está, em parte, englobada pela a teologia sistemática. Seria a teologia das doutrinas de Deus também, né? Então, vem de dogma, vem de doutrina, vem dos contextos de ensino, o que a igreja acredita, também vinculado aí à ortodoxia, que são um conjunto de verdades que a igreja sabe ou desenvolve. A teologia prática, nós vamos falar na quarta aula sobre teologia prática, um monte de coisa, tá? Então, foca nisso aqui, porque é a forma de traduzir na prática o que nós aprendemos aqui na teologia teórica, né? É a aplicação da teologia, da regeneração, santificação, edificação, educação e serviço dos homens. Ela busca aplicar à vida prática aquilo que os outros 3 departamentos da teologia contribuem. Então, como eu vou traduzir o que nós aprendemos aqui na teoria, na prática do dia a dia? Como levar isso? Então, qual a importância da utilização de alguns dos termos técnicos e teológicos? Gente, a gente precisa entender que ao estudar teologia, você vai ter termos técnicos, termos teológicos que precisam ser utilizados em alguns momentos. E qual a importância desses termos? Qual a importância de aplicar? Primeiro, porque vai ajudar na compreensão de leituras realizadas em outros livros que tratam do mesmo assunto. Então, existe uma padronização. Quando nós falamos soteriologia, você precisa saber os termos técnicos, os termos originais lá do grego, do latim. Então, isso vai acontecer. Facilita a realização de uma pesquisa posterior sobre um determinado assunto, ou quando precisamos nos aprofundar um pouco mais sobre algum tema específico. Então, se você, por exemplo, colocar lá Cristologia no Google, pimba, você vai ter um monte de assuntos voltados para a doutrina de Cristo. Então, esses termos técnicos ajudam e facilita na pesquisa e na aprofundação dos temas. Então, vamos a alguns termos técnicos que a gente usa aqui, dentro da teologia. O primeiro desses termos é a teofania. Então, teofania vem do grego teofane, e é uma palavra formada por theos, que é Deus, mais phainos, que é aparecer. Então, literalmente significa alguma manifestação visível ou perceptível de Deus na forma que ele quiser. Então, no Antigo Testamento, teremos inúmeras teofanias. Era o Cristo aparecendo em forma de anjo, em forma do anjo de Deus. Isso é teofania. Então, é essa manifestação visível de Deus em um formato que ele escolheu, que ele quis. É um termo teológico que indica qualquer manifestação temporária e, normalmente, essa aparição ela é visível, né, de Deus. Epifania. Epifania vem do grego epifania, que significa o que aparece de repente ou manifestação. E aqui não está falando de uma aparição temporária, está falando de uma aparição definitiva, algo que vem.
Por exemplo, tanto a teofania como a epifania podem se referir a um tipo de manifestação de Deus. Mas dentro do estudo teológico, a maior diferença entre teofania e epifania é no fato de que, enquanto a teofania se refere à manifestação temporária, a epifania é uma manifestação permanente de Deus, né? Em sua encarnação de Cristo foi uma primeira epifania da parte de Cristo, né? De Deus. Quando ele voltar, vai ser uma outra epifania. Ele vai voltar e vai permanecer. Então é a diferença. Teofania temporária, epifania permanente. Outra questão é imanência e transcendência. A gente usa muito esses termos. Então, você já com certeza já me ouviu falar aqui falando, Deus é transcendente. Então, o significado de imanência é que Deus está presente e ativo dentro da sua criação e dentro da raça humana, mesmo naqueles membros que não creem nele ou não lhe obedecem, sua influência está em toda parte, né, no meio dele. Imanência significa que Deus faz grande parte de sua obra por intermédio de meios naturais. Ele não se restringe a milagres, ele chega a usar pessoas descrentes, como exemplo de Ciro, que o descreveu como pastor e ungido. Usou também até a própria jumenta de Balaão, percebe? Então, imanência é a presença de Deus ativa em meio à sua criação ou dentro do ser humano, dentro da raça humana. Deus está imanente, é um Deus imanente, é um Deus presente, é um Deus ativo em nosso meio. A transcendência, nós veremos que é um Deus que não é limitado à nossa capacidade de compreender. Então, quando falamos que Deus transcende o nosso entendimento, está falando que ele é tão grande, o seu ser é tão maravilhoso, que a nossa lógica humana não consegue compreendê-lo plenamente. Conhecemos em Deus em parte. O próprio apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 13, vai dizer que nós vemos hoje como se ele estivesse envolto em uma fumaça. Nós não conhecemos, não conseguimos ver Deus, porque é como se estivesse vendo Deus através de um vidro embaçado. Mas um dia, na sua revelação, o veremos como ele é, da maneira límpida como ele é. Então, a transcendência nos fala de um Deus infinitamente maior do que qualquer evento natural ou humano. Ok? Então é isso. Essa é a nossa terceira aula de hoje, na nossa unidade. E agora veremos especificamente sobre a teologia e a prática cristã, ou, resumidamente, a teologia prática.